Opa, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Em que lugar? Aproveitando o ensejo, né? Para deixar aqui uma palavra no seu coração, uma reflexão, né? A palavra de Deus, que é na Bíblia Sagrada. E eu gostaria de ler um texto conhecido, só que numa versão da NTLH, a nova versão da linguagem de hoje, a respeito de um milagre, né? Jesus ressuscitou a filha de Jairo, um dos principais da sinagoga. Jesus ainda falando, olha o que o texto diz: chegaram alguns empregados da casa de Jairo e falaram para ele: não incomodes mais ao mestre, porque a sua filha já morreu. Versículo 36, aqui eu estou lendo o capítulo 5, versículo 36. Jesus, sem acudir tais palavras, mas Jesus não se importou com a notícia. Que interessante essa tradução. Jesus não se importou com a notícia que disseram e disse a Jairo. Olha o que Jesus disse a Jairo. Não tenha medo, tenha fé. Rapaz, forte demais. Pautado nessa verdade, eu gostaria de dizer que o mundo em que nós estamos vivendo nos causa, de certa forma, espanto, medo. Medo do amanhã, né? Medo de não conquistar, medo da reação das pessoas, do comportamento delas. Pois todo dia a gente percebe quão grande é a maldade, né? Quão grande é a malignidade da raça humana. Nós temos medo por muitas razões, né? Cada dia que se passa, tudo hoje resulta em câncer e não há idade mais para isso. Uma proporção terrível de pessoas infartando e, enfim, o medo ele está em toda parte. Mas olhando para a Bíblia Sagrada, que nos revela a grandeza desse Deus, o poderio dele, ilimitado, a gente percebe o seguinte, né? Que o mesmo Deus de ontem, como diz a Bíblia, é o de hoje. E ele diz para Jairo, foi o que eu li para você, e diz para você. Jesus, sem dar atenção àquelas notícias, disse para Jairo, não tenha medo, tenha fé. Então, essa é a mensagem que eu deixo para você. Não tenha medo, tenha fé. Como é que eu posso deixar de sentir medo, sendo que o medo, ele é, segundo a ciência, ele é inato da natureza humana, que de alguma forma foi gerado para a preservação da espécie, né? É por conta do medo que muitas vezes a gente evita passar por lugares perigosos, evita comer coisas perigosas, fazer coisas que põem em risco a nossa vida por medo. O medo ele serve para a preservação da vida. Mas quando Jesus diz assim, não tenha medo, ele está querendo dizer não tenha pavor, porque o pavor transcende o medo. O pavor é quando o medo ele é constante e ele vai tomando proporções e daqui a pouco você está engodado por ele e aquilo passa a enraizar na sua alma a ponto de tirar a sua paz, de tirar o seu sossego, o seu equilíbrio. Mas o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores está dizendo, não tenha medo, tenha fé. Bem, eu quero investir muito mais na minha fé, eu quero extirpar o medo da minha vida, o que devo fazer? Vale aqui uns conselhos. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se todos os dias você se reservar em oração, em leitura da palavra, bons aprendizados da palavra, conversar com pessoas de fé, receber orientações de pessoas de fé, com certeza você estará dando um passo gigantesco para extirpar o medo da sua vida e acrescentar fé no seu coração. Que Deus abençoe, não tenha medo, tenha fé.